Muito obrigado pelo convite que foi dirigido à Comissão de Coordenação do Alentejo. Será um organismo parecido com a Junta, tendo em conta que nós não temos autonomias regionais e dependemos diretamente da presidência do Conselho de Ministros do Governo de Portugal. Os meus cumprimentos e felicito pela realização do fórum, muito importante, tendo em conta que faz claramente parte das estratégias dos diversos programas operacionais. Eu vou falar português, devagar, despacio, intentando que todos me compreendam. Se há uma palavra ou outra que não, intentaré traduzi-la. Constato que há uma coerência e que pode gerar sinergias e não sobreposições entre o Programa Operacional da Extremadura, entre o POCTEP e entre o Programa Regional do Alentejo e o que serão os programas temáticos nacionais em Portugal. Isso é positivo e também existem equipas de trabalho conjuntas que garantem que respondemos a toda a procura, designadamente por parte das empresas e das instituições, sem que haja qualquer sobreposição entre os fundos estruturais. Nesta apresentação, limitar-me-ei a falar do Fundo FEDER e, quiçá, um pouco do Fundo Social Europeu, porque o FEDER é tratado autonomamente em termos nacionais. Também um ponto prévio, Portugal, a República Portuguesa, firmou já com a Comissão Europeia o chamado Acordo de Parceria, que é o acordo macro que define todas as linhas de intervenção a nível nacional e que corresponde a um apoio de 25 mil milhões de euros. Nesta fase, e tal como acontece com o POCTEP, estamos em discussão, hoje mesmo há reuniões de discussão com a Comissão Europeia em Lisboa para fechar o Programa Operacional Regional do Alentejo, assim como o Programa Operacional Regional do Centro e do Norte e os programas temáticos nacionais. Acreditamos que no muito curto prazo, estarei a falar provavelmente de semanas, tudo estará formalmente encerrado com a Comissão Europeia e que estaremos habilitados a abrir as primeiras convocatórias até ao final do ano, dando uma prioridade clara às convocatórias que são dirigidas para as empresas. Aliás, todo o novo período de programação a nível nacional tem como missão principal a competitividade das empresas. Há aqui uma mudança de modelo, não que nos anteriores períodos de programação a competitividade não fosse determinante, mas a missão clara e a orientação política clara do Governo de Portugal é priorizar os apoios às empresas. O acordo de parceria. Obrigado. O acordo de parceria consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial para o período 2014-2020, onde estarão previstos os investimentos e as prioridades de intervenção no âmbito dos fundos comunitários e adota, obviamente, como não poderia deixar de ser, os princípios da programação da Estratégia Europa 2020. Esta estratégia visa promover também, como já foi aqui referido, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, inteligente no sentido de que temos que desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação, sustentável, pois bem mais eficiente em termos da utilização dos recursos, mais ecológica, mais competitiva e, finalmente, inclusivo, porque tanto Espanha como Portugal continuam a enfrentar problemas, alguns deles quase estruturais ao nível do emprego, o que contente com a coesão social e coesão territorial. E, portanto, são estes três vetores fundamentais que estão inerentes ao acordo de parceria. Este acordo de parceria está também, obviamente, estreitamente ligado com a Estratégia 2020 e, como sabemos, na Estratégia 2020 há uma dimensão, há um objetivo
muito ligado às áreas do clima e às áreas da energia. E, portanto, estão aqui alguns dos indicadores e algumas das metas com que Portugal se comprometeu no âmbito desta estratégia. Operacionalizando tudo isto, o Acordo de Parceria cria 4 dimensões temáticas: a dimensão da competitividade e da internacionalização, a dimensão da inclusão social e emprego, o capital humano, muito ligado às questões das qualificações, da formação, e a sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Transversalmente, existem domínios de territorialização das intervenções. Entende-se que os atores, os agentes, as organizações que estão nos territórios mais perto dos beneficiários potenciam a boa aplicação e a boa gestão dos fundos e também, como já notei aqui neste fórum, a reforma da administração pública. Portugal deu passos grandes no tocante à reforma da administração pública no último período de programação, nomeadamente através da desmaterialização do processo e da simplificação da constituição de empresas. Ainda assim, temos que continuar a garantir que temos uma administração pública muito amigável dos cidadãos e muito amigável das empresas. Existe um diagnóstico, e eu penso que as nossas regiões não serão tão diferentes, que não possamos dizer, apesar de algum estado de arte diferente, e vimos aqui como a Extremadura tem um desempenho excelente na área das energias, mas do ponto de vista da competitividade, o desafio é alterar claramente o perfil da especialização produtiva portuguesa, portanto, o perfil das nossas empresas, que têm que trabalhar cada vez mais em bens e serviços transacionáveis, internacionalizar cada vez mais e subir na cadeia de valor, o que significa que têm que ter mais intensidade em conhecimento e mais intensidade em tecnologia, o que significa, por sua vez, que a ligação e a parceria com as entidades do sistema científico e tecnológico nacional e regional são fundamentais. A questão também das competências e estratégias das PME. Temos que continuar a trabalhar no incremento das qualificações, quer dos trabalhadores, quer dos empregadores, e vão existir medidas específicas para isso, como também na sofisticação dos negócios. Há sistemas de incentivos que irão responder ao que nós chamamos os fatores e materiais de competitividade, como a qualidade, como a certificação, a par das questões da inovação produtiva. E, finalmente, no contexto, nas condições de contexto da atividade empresarial, onde voltamos a falar da reforma da administração pública, mas também da questão dos transportes e de uma questão que eu penso que é ibérica, do acesso das empresas ao financiamento. Ao nível da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, obviamente que o diagnóstico é ainda alguma elevada intensidade energética da economia portuguesa, uma ineficiente utilização e gestão de recursos, alguma vulnerabilidade a riscos, quer naturais, quer tecnológicos, bem como debilidades na proteção de valores ambientais que para nós são fundamentais. O programa, temos o acordo de parceria como acordo macro e teremos os programas operacionais. Esses programas operacionais podem ser temáticos nacionais, onde iremos ter o programa operacional temático Capital Humano, o da competitividade e internacionalização, por exemplo, mas a par disso teremos os programas operacionais regionais. Obviamente que os programas operacionais regionais, embora existam em Lisboa e no Algarve, serão mais robustos, serão mais ricos no que toca às regiões Norte, Centro e Alentejo, que estão na mesma situação de objetivo da Extremadura. Felizmente, em Espanha já só há Extremadura, nós continuamos com 3 regiões assim: Lisboa, Algarve, Madeira já não têm direito a estes fundos, têm direito a menos fundos porque são regiões mais desenvolvidas, e os Açores estará também numa lógica de convergência. O Programa Operacional Regional do Alentejo, aqui estou a falar do Regional do Alentejo, tem 10 eixos de intervenção,
Também financeiramente, ele tem uma dotação superior à dotação do anterior período de programação e eu destacaria que, como poderão verificar, são os eixos da competitividade e da internacionalização das PME regionais que têm o valor mais considerável. Portanto, existe uma política pública clara de apoio às empresas. Noto também que, embora haja denominações diferentes em alguns dos outros eixos, eles também são dirigidos às empresas. O eixo 3, por exemplo, na investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, irá privilegiar o apoio à investigação pelo lado, eu diria, da procura e pelo lado das empresas, com sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento diretos às empresas e menos às entidades do setor público. E quando as entidades do setor público intervêm neste eixo, devem intervir numa lógica de, por um lado, projetos de investigação integrados no que é a estratégia de especialização inteligente regional e, por outro lado, numa clara lógica de transferência de tecnologia e de conhecimento para as empresas. São condições de apoio a projetos que sejam desenvolvidos pelas entidades do sistema científico e tecnológico. Obviamente que, quando falamos de energia, o eixo 7 da eficiência energética e da mobilidade será o eixo fundamental, embora não desligado do eixo 1 da competitividade. A abordagem no eixo da sustentabilidade está estruturada em 4 vetores: a transição para uma economia de baixo carbono, associado, por um lado, à eficiência energética e, por outro lado, à prevenção de energias renováveis, a prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas, que eu penso que temos sentido com o tempo que tem feito este verão, a proteção do ambiente e a promoção da eficiência dos recursos, nomeadamente ao nível da gestão dos resíduos, gestão da água, da biodiversidade, da recuperação dos ditos passivos ambientais e também, muito importante, da qualificação do ambiente urbano, que pode ser ligada depois aos apoios que são dirigidos às matérias da reabilitação urbana, embora não se possa confundir as intervenções na área do ambiente e da energia com a requalificação urbana propriamente dita. Finalmente, a promoção e valorização dos recursos endógenos na perspectiva do desenvolvimento dos recursos naturais. Este eixo da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos tem em conta não só o que foi acordado entre Portugal e a Comissão Europeia no Acordo de Parceria, mas também o que está estipulado no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. E as ações de eficiência energética a implementar serão transsetoriais, portanto, irão abordar todos os setores da economia, com especial prioridade, como é óbvio, para os setores que apresentam um maior consumo energético, onde nós temos alguns exemplos como os transportes, a indústria, os edifícios, o que será traduzido, ao fim e ao cabo, em apoios que serão dirigidos aos consumos energéticos na administração pública, como também já vimos aqui, edifícios, equipamentos, iluminação pública, a promoção da eficiência energética nos transportes, a promoção da eficiência energética residencial, nos serviços, na indústria, na agricultura, mas também nos comportamentos. Tem que haver uma atitude pedagógica dos fundos estruturais no sentido de alterar um conjunto de comportamentos que não são amigos do ambiente e são consumidores de energia, e a implementação de redes energéticas inteligentes. Paralelamente, terá que ter em conta também o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Neste aspecto, os apoios irão ser concentrados no desenvolvimento de novas tecnologias através do recurso a projetos piloto. Isto é importante, ou seja, não é um apoio à energia renovável tout court, mas sim muito na lógica dos projetos demonstradores, como exemplificadamente ao nível das energias renováveis marinhas, da biomassa, da geotermia e do biogás, e tecnologias que não estejam disseminadas no território nacional,
microgeração, produção distribuída, biomassa para efeitos térmicos. Mesmo estes projetos pilotos depois deverão ter uma ligação à rede elétrica nacional. E posso dizer que o apoio terá que ser numa lógica de falha de mercado. Uma vez que o mercado não está maduro nestas matérias, vai haver apoio público no âmbito de aspectos que importem ainda desenvolver e consolidar. Quando o mercado já tratou e já está organizado, então o Fundo Estrutural não deve aportar nada de especial a algum tipo de investimentos. Como apontamento, note-se que se excluem aqui projetos que sejam economicamente viáveis ou tecnologias que tenham já uma vasta disseminação, como, por exemplo, a hídrica ou a eólica onshore. Pode ser, por exemplo, apoiada offshore. Também se perde uma lógica que foi seguida num anterior período de apoio à subsidiação da tarifa. Portanto, não vai haver subsidiações da tarifa que depois se traduzem em rendas que serão pagas pelo consumidor. O objetivo não é esse. Aliás, essa matéria foi mesmo tratada politicamente entre a União Europeia e a República Portuguesa no âmbito do programa de intervenção do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do FMI. Este eixo contempla várias áreas de intervenção. A primeira área de intervenção é do apoio à eficiência e diversificação energética nas empresas. E aqui deixava também algumas notas. Este apoio à eficiência e diversificação energética nas empresas deve estar estritamente ligada ao processo produtivo das empresas. Não será aceite, por exemplo, a mera substituição de equipamento. Toda a intervenção tem que corresponder a uma estratégia dessa empresa no âmbito da sua performance energética e ligada ao investimento produtivo que a empresa esteja a desenvolver. Também eficiência e diversificação energética nas infraestruturas e na iluminação pública da administração local e eficiência e diversificação energética na habitação social. Obviamente que aqui, na habitação social, será a habitação social de propriedade pública e não de propriedade particular. Finalmente, estratégias territoriais de baixa emissão de carbono, que incluem, por exemplo, todas as medidas relacionadas com a mobilidade urbana sustentável. Os beneficiários deste eixo serão, em primeiro lugar, as empresas, depois os municípios, as comunidades intermunicipais e também as empresas de serviço energético. Ao nível do FEDER, é este o montante que está alocado ao eixo da eficiência energética. Como em Portugal nós temos o Programa Operacional Regional e os programas nacionais e vários fundos, então tem que ser feita uma divisão. A produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis será tratada exclusivamente pelos diversos operadores com o Programa Temático Nacional através do Fundo de Coesão. A promoção da eficiência energética nas empresas será exclusivamente tratado pelos programas regionais do Norte, do Centro e do Alentejo. A eficiência energética será feita uma divisão, ou seja, o Programa Operacional Regional irá tratar, apoiar os investimentos relacionados com a administração pública e com a habitação social, enquanto que o Programa Temático Nacional, através do Fundo de Coesão e do FEDER, será dirigido para a administração pública central e está ainda em discussão também a questão da administração pública regional. Também é através do Programa Temático Nacional que onde estarão os apoios à habitação particular. Quando nós aqui falamos de apoios, podemos estar a falar de fundos reembolsáveis e fundos não reembolsáveis. E considerando que o setor da energia é um setor muito particular, sujeito a regras de concorrência, o mais natural, que também é algo que está a ser discutido esta semana com a Comissão Europeia,
é que se criem instrumentos financeiros de apoio. E, portanto, o que nós, erradamente, chamamos fundo perdido, não deve ser a matriz, nem deve ser o princípio que está na base dos apoios na área da energia. A habitação social, por exemplo, sim, mas onde o mercado só precisa de ser alavancado, eventualmente será criado um instrumento financeiro com a combinação de reembolsável com não reembolsável. Espero que me esteja a fazer entender. Portanto, o princípio não é o fundo perdido no apoio no setor da energia. Estratégias de baixo teor de carbono. Mais uma vez estamos a falar dos planos de mobilidade a nível regional e algumas intervenções na área da mobilidade sustentável. Portanto, os municípios, as comunidades intermunicipais poderão desenhar os seus planos de mobilidade e alguns dos investimentos considerados nesses planos de mobilidade poderão ser depois apoiados pelo Programa Operacional. O Programa Operacional nunca irá apoiar sem haver planos de mobilidade prévios. Assim como, nas empresas, o Programa Operacional nunca irá apoiar sem que tenha existido ex ante, a montante, uma auditoria, algo que garanta que aqueles investimentos serão desenvolvidos. A própria auditoria que será feita a todos os beneficiários é elegível, pode ser paga pelo Programa Operacional, desde que os investimentos venham a ser realizados. No âmbito do Programa Temático Nacional, vamos encontrar os apoios à mobilidade elétrica, vamos encontrar os apoios aos transportes coletivos de passageiros, quer no âmbito da eficiência e diversificação, quer no âmbito das renováveis. Os sistemas inteligentes, nomeadamente ligados às cidades, serão exclusivamente apoiados pelo Programa Operacional Temático Nacional. Isto não faz grande diferença, porque, por exemplo, nas empresas existe um portal único e quando uma empresa se candidata, ela não tem que saber se é o Programa Operacional Temático Nacional ou se é o Programa Regional. Isso é um problema que a administração pública resolve, encaminhando aquela candidatura para a entidade própria e para a gaveta específica financeira. Considerando o tempo, e sem querer entrar na especialização inteligente, porque também não é esse o objetivo, de qualquer maneira está a ser encerrado também este processo em termos regionais e contempla algumas dimensões de intervenção, onde o Alentejo considera que tem vantagens competitivas. Queria só deixar a nota de que a economia verde, as energias renováveis e a mobilidade inteligente estão contempladas nas estratégias de especialização inteligente, o que depois pode ter reflexo ao nível dos fundos que são alocados às empresas e aos demais beneficiários. E do meu lado, muito obrigado pelo convite e bem-aja.